Olá, meus amados, graça e paz. Passando aqui para deixar uma palavra do coração de Deus ao teu coração. Querido, eu não sei como foi o seu dia, como você tem buscado o Senhor e a resposta que você tem esperado da parte dele. Mas sabe que eu vim aqui num direcionamento do Espírito Santo? Te contar algo lindo, te lembrar sobre algo muito lindo. A pessoa do nosso amado Senhor Jesus. Querido, o Senhor Jesus Cristo nasceu para a missão, para cumprimento de uma promessa que Deus havia feito à humanidade. Mas antes dele vir, lembre-se, antes dele vir, o profeta Elias veio preparando o caminho, veio mostrando que precisava haver arrependimento, compromisso com a palavra, que precisávamos ir além do que aquilo que nós pensávamos e até mesmo acreditávamos. Precisávamos entender que na santa profecia estava uma palavra liberada ao meu e ao teu favor. Mas, entrando no Novo Testamento, vem João Batista preparando o caminho da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda, a diferença entre João Batista e o Senhor Jesus nada mais era do que 6 meses. O anjo aparece ao seu pai Zacarias, Zacarias, por mais que fosse um sacerdote, por mais que estivesse dentro do templo, não acreditava naquilo, não acreditou naquilo que o anjo lhe tinha mencionado. Ficou mudo. Isabel escondeu sua gestação por 5 meses. Tudo isso era um plano para que João Batista nascesse e preparasse o caminho. Sabe, meu amado, que você precisa entender que Deus não faz nada sem antes avisar os profetas. Então, meu amado, você tem que estar ligado na palavra de Deus, porque é daqui que sai a verdade para preparar o teu caminho. E João Batista foi preparando, e o Senhor Jesus Cristo estava no cenário, porque a diferença era pouca. Então, ambos tinham a mesma idade, diferença só de 6 meses. Lá em João 3:16 vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa linda, João Batista dizendo que se a gente cresce no Senhor Jesus Cristo, nós teríamos uma vida eterna. E porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu único filho por mim e por você, pelos nossos familiares, por mais difícil que esteja aos nossos olhos a salvação daquela pessoa que nós amamos, um irmão de sangue, um colega, um irmão querido que a gente considera por ter sido criado, aquele amigo que é mais chegado do que um irmão, dos nossos pais, dos filhos. O Senhor Jesus Cristo veio para cumprir a promessa de Deus. Sabe, meu amado, João Batista não teve uma vida fácil. Ele não teve dias normais como você e eu temos. Trabalhamos, chegamos em casa, colocamos o pé para cima. Muitas das vezes não vamos nem ao culto, de tão cansado que estamos. Olha, João Batista não. João Batista andava pelo deserto, de fato ele comia gafanhoto. Alguns estudiosos dizem que esses gafanhotos eram uma espécie de semente. Não, eram gafanhotos. Em Levítico vai dizer que algumas espécies de locusta podia ser comido. Então era feito um preparo e eles comiam. E João Batista comia mel silvestre, porque onde ele estava era o que ele tinha para comer. Acredito eu que no tempo de inverno ele deveria procurar sim uma outra coisa para comer, porque já não tinha plantação como de costume. Mas não é isso que a gente está querendo dizer. É só para a gente entender um pouquinho da vida de João Batista, um homem que foi chamado segundo o propósito de Deus. Sabe por que eu comecei a falar de Elias? Porque até muitas pessoas questionavam se o próprio Jesus era Elias, se João Batista tinha alguma coisa a ver com Elias, se era um Elias encarnado, um Elias ressuscitado. Não. O que o Senhor Jesus estava dizendo naquela ocasião, trocando para miúdo, é que como
Elias tinha sido enviado e preparado o povo para o cenário de Deus, para a palavra de Deus ser enxertada, aqui entra João Batista, preparando o caminho do Senhor Jesus. Ele mesmo fala que o Senhor Jesus Cristo era maior do que ele. Mas lembrando, querido, que ele viera um pouquinho antes do Senhor Jesus Cristo. Mas ele deixa claro que Jesus era maior. No capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava com o Senhor Jesus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João Batista estava acreditando no Senhor Jesus. Ele estava na pessoa do Senhor Jesus, dando testemunho. Sabe, meu amado, que você precisa entender é uma coisa: que o Senhor tem nos chamado para uma grande obra, e uma obra para o fim dos tempos. Aqui, João Batista estava preparando o caminho do Senhor. E o Senhor não ficaria muito nessa terra. O ministério de Jesus só durou 3 anos. Iniciou aos 30 e terminou aos 33. Muito rápido, fez uma revolução. Sabe quando eu falo para você que Deus te pega no de repente, muda a tua vida, literalmente da água pro vinho? É isso. Em 3 anos esse homem fez uma revolução nunca e jamais será vista que o Senhor Jesus Cristo fez. Por isso que eu falo para você, querido, fique atento. Fique guardando a palavra de Deus na tábua do teu coração, que numa hora dessa o Senhor vem te fazer uma visita e Ele muda teu cativeiro, Ele muda a tua situação. Ele te tira desse mundo de horror que você tem vivido, não para te levar para o céu, não. Tira você dessa situação. É no de repente que as coisas acontecem. No versículo 15 do capítulo 1 de João, João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Se alguém ouvir a gente falar isso, vai achar que a gente tá maluco, igual algumas pessoas aí que não sabem o que fala. Não, o João Batista estava dizendo que ele já estava antes de João, antes dele ser encarnado na terra dos viventes, ele já era, tudo se fez por ele. O Senhor Jesus Cristo tá, te vendo bem antes. Quando você estava sendo formado no ventre da tua mãe, como o Senhor falou para Jeremias. O Senhor tem um propósito diferente com você. Você precisa se atentar. O Senhor aqui vai dizer que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu filho, um único filho. Querido, muitas das vezes a gente não se desprende nem de uma roupa. Para dar uma roupa usada para alguém, a gente olha 10 vezes. Ah, mas eu vou usar, mas vou usar. E aqui o próprio Senhor Jesus Cristo foi ofertado no meu lugar, no teu lugar. Sabe, querido, João Batista fez uma revolução. Só que o ministério de João Batista só durou 30 anos. Porque quando Jesus está entrando em cena, João Batista está saindo de cena. João Batista, querido, não teve como viver muito. O ministério dele era para preparar a vinda de Jesus. E num belo dia, a mãe de Salomé pediu para que ela pedisse para Herodes a cabeça de João Batista. E João Batista, não podendo voltar atrás, porque ele dissera a ela que ele daria tudo quanto ela pedisse. E ela, intentado pela obra do mal, pediu a cabeça de João Batista. A diferença deles era muito pouca, de Jesus para com João Batista. Então quer dizer que João Batista não morreu ancião. João Batista não morreu idoso. João Batista viveu para Cristo. A sua mocidade, a sua vida, tudo foi para o Senhor Jesus Cristo. Tudo foi para preparar o caminho dele. O que o Senhor está dizendo para você aqui nesse dia de hoje é que eu já estou preparando muita coisa para você. Tem morada celestial, tem saúde na terra dos viventes. Sabe, meu amado, enquanto nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor vai cuidando dos nossos e vai fazendo por nós. Nós não podemos ficar apegados naquilo que nós achávamos que tinha que dar certo. Nós temos que viver segundo a vontade do Senhor. Hoje estamos aqui, de repente o Senhor manda a gente arrumar um passaporte, uma mala e ir para outro país, outra cultura, outro povos e fazer a vontade dele. Assim temos que ir. O que eu estou dizendo para você é que João Batista nasceu num propósito para cumprir a palavra de Deus.
Você nasceu com um propósito de cumprir a palavra de Deus. João 3,16 me diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer em nosso lugar. Você acha que o Senhor não nos daria as outras coisas? Sabe, quando eu falo para você, querido, que a justiça de Deus precisa ser cumprida por causa do amor dele, é isso que eu estou te dizendo. Ele nos amou tanto, tanto, que ele colocou o Senhor Jesus Cristo para comprar essa briga por mim e por você, porque nós não venceríamos o pecado, nós não venceríamos a morte se não fosse por intermédio dele. E João Batista diz que tudo é por ele, tudo veio devido a ele. Sabe, meu amado, no versículo 30, no 27, João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Foram questioná-lo sobre o Senhor Jesus e o João Batista disse que nada acontece, meu amado, nada acontece do céu não for liberado. Até, querido, uma coisa ruim que acontece com você, se Deus não permitisse que você colhesse, que você passasse, você não passaria. Tem que haver uma liberação da parte do Eterno. Lá no versículo 30, ele diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que diminuamos nesse dia de hoje, mas que Jesus cresça no meio da nossa casa e da nossa família. João Batista, de fato, Herodes mandou arrancar a cabeça e servir num prato. Jesus saiu de cena, foi bem para longe, querendo ficar sozinho no deserto, mas chegando lá, a multidão já estava ao redor daquele lugar. Você sabe disso. Sabe, querido, que eu tô dizendo para você que tem muitas vezes que a gente vai ficar triste por algo e a gente vai querer sair de cena. E Deus manda a gente dar um abraço em alguém, uma palavra de fé para alguém, quando na verdade a gente está precisando ser curado, a gente está precisando de um abraço. Jesus estava precisando de um abraço, porque João estava morto. Ele havia batizado o Senhor Jesus. E ele disse que ele não era digno. Não era digno, querido, nem da posição de escravo para desamarrar, desatar as sandálias do pé. Mas o Senhor permitiu que ele desatasse, que ele o batizasse, que eles fossem conhecidos. O que Jesus está dizendo para você, querido, é que eu não vim aqui para te colocar numa péssima posição. Eu vim aqui para te preparar um lugar para a glória. Eu vim aqui te preparar um lugar para uma morada. Você que não é batizado nas águas, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Conversa com o pastor, congrega, peça a instrução do que é um batismo e vai entregar a tua vida ao Senhor. Você que porventura cansou-se de algo e por alguns motivos da vida saiu da presença do Senhor, encontra-se fraco na fé. Se reconcilie com o Senhor através dessa palavra. Fala para ele: Senhor Jesus, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero diminuir e deixar o Senhor crescer em mim. Eu quero desaparecer e quero fazer o Senhor aparecer em mim. Eu quero entregar os meus dias em tuas mãos. Faça de acordo com o que o Senhor quer. Aquele que nunca confessou o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente da sua vida, fala para ele: Senhor Jesus Cristo, eu entrego minha vida em teu altar. Eu entrego minha vida em tuas mãos. Eu recebo o Senhor como o único e salvador da minha vida. Eu quero entregar os meus dias nas tuas mãos. Escreva o meu nome no livro da Bíblia, no livro da vida, porque a Bíblia vai dizer que há salvação para você e para tua casa. Oh, meu amado, se Deus se importou em entregar o único filho dele por nós, como ele não entregaria as outras coisas? A Bíblia vai nos dizer que o próprio Deus de Israel, que não tinha obrigação nenhuma, entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Por isso eu volto aqui para dizer a você: a justiça de Deus na tua vida há de reinar. Porque aquele, querido, que tem amor de um lado, ele carrega também na palma da mão a justiça. E o Senhor Jesus não vai deixar você ficar envergonhado e nem confundido. O Senhor Jesus Cristo está vendo o trabalho feito por você, a dedicação para cuidar da tua família, para colocar tua empresa, o teu ministério para andar.
E parece que sempre tem um Herodes, parece que sempre tem alguém no caminho querendo arrancar o teu ministério, arrancar a tua família, mas não vão conseguir. O Senhor mandou eu entrar aqui para lembrar para você que Ele morreu na cruz do Calvário para te comprar por um alto preço. Deus mandou eu entrar aqui e lembrar você que Ele já deu o Filho dele para morrer no teu lugar. Então, querido, você tem que estar debaixo da proteção do Senhor Jesus. Elias viera para preparar um grande caminho para grandes homens de Deus, para mulheres dedicadas, mulheres como Débora, mulheres como Ruth, mulheres como Noemi, mulheres como Rebeca, como Raquel, como Sara, como a própria Agar entraram na história, de alguma forma cooperaram para a história. E você precisa entender que Deus, quando Ele te chamou, Ele não te chamou pelo que você é diante da humanidade, pelo que você é diante dele. Porque na humanidade, querido, você só é visto por aquilo que você tem. Diante do Pai, não. Você é visto por aquilo que você carrega aqui dentro. Quanto mais você se diminui na presença do Senhor, mais o Senhor cresce na tua vida financeira, sentimental, familiar, profissional, ministerial, espiritual. O teu emocional precisa ser trabalhado. O Senhor Jesus ficou com o emocional abalado quando falaram para ele que João Batista havia morrido. Ele quis sair de cena, porque ele precisava, querido, colocar a cabecinha dele no lugar, porque um amigo havia morrido. Quando nós perdemos algo, quando uma notícia horrível chega até nós queremos enfiar a gente dentro de um quarto e ali ficar. Não queremos estudar, não queremos trabalhar, parece que nem o alimento nos desce mais. E é nesse momento que Deus olha para você e fala assim, agora você precisa criar força e ajudar outras pessoas. Mas você olha para você e fala, eu nem força tenho. O Senhor Jesus Cristo, a Bíblia deixa claro que Ele saiu. E Ele queria ir sozinho, mas não deu. A multidão já estava lá esperando Ele. O que o Senhor Jesus está dizendo para você nesse dia é que eu, o próprio Senhor Jesus, vou lhe dar força para passar por essa situação. Eu sou aquele homem que entregou a própria vida por amor a você. Eu sou aquele Jesus, o único filho de um Deus poderoso, que tem o poder de acabar com essa terra com uma palavrinha. Na verdade, querido, se Deus piscasse, a terra acabava. Satanás consumia e o próprio homem destruiria nós. Porque o homem, querido, ele é mau. A Bíblia vai nos dizer que nós somos mau. O bem que praticamos não é nosso, é algo vindo da pessoa do Senhor Jesus. Pratique o bem, você vai prosperar, tua família vai bem. Pratique o bem para que os teus filhos estejam debaixo da graça de Deus. As pessoas antes de sair para cometer uma maldade, elas deveriam pensar a maldade que iria cair sobre o telhado dela. Elas têm filho, elas têm plantações, elas têm animais, não é isso? Elas têm família, elas têm bens, elas têm a saúde. Então elas precisam entender que o plantio mal é uma colheita, querido, de desordem, e isso cai sobre elas, sobre os filhos, sobre todos os bens. Então, antes, querido, de você colocar a tua mão, talvez onde Deus já disse que você precisa tirar, o lugar que você precisa sair, os laços de amizade, de relacionamento, lugares que você precisa sair, você não sai. Quando a justiça de Deus chegar, ela acaba nos consumindo por inteiro. Porque nós não obedecemos e não confiamos em Deus. A confiança em Deus, querido, é nada mais do que deixar Ele trabalhar. Ele fala e eu obedeço. João Batista deixou claro que eu vim, mas ele veio antes de mim. Ou seja, ele era simplesmente a palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que o profeta aqui estava dizendo, o que João Batista estava dizendo aqui, vocês acham que está acontecendo algo agora? Não. Quando a fundação do mundo, Jesus estava com Deus, lado a lado com o Pai, sempre fazendo as coisas junto ao Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Então Jesus não chegou agora sem saber o que fazer. A palavra de Deus, ela não precisa ser modificada por homens. Ela não precisa ser modificada por ninguém. Porque aqui, querido, está tudo que nós precisamos. Se você e eu seguíssemos à risca o que esse livro tão importante tem a nos dizer, os nossos dias seriam muito diferentes. Aí você talvez está perguntando, então eu não iria passar luta? Iríamos passando luta, dando glória a Deus, porque entenderíamos que no meio do processo é onde nós crescemos, é onde nós amadurecemos. Tem pessoas aqui que outras pessoas vão te ver e não vão te reconhecer, mas não vão te reconhecer, querido, pelo tanto que você amadureceu espiritualmente, pelo tanto que você se aproximou de Deus. Existiu um tempo que a palavra de Deus vai nos relatar que onde o Senhor ficou 400 anos calado. Nós vivemos uma geração onde Deus fala por intermédio de canais, pessoas na praça, emissoras de rádio, televisores, e eles não querem ouvir. Mas houve-se uma época onde o Senhor ficou calado. O povo queria ouvir Deus e Deus não falava. Vai chegar um dia que Deus vai ficar calado, porque nós, a noiva, estaremos ao lado do Senhor Jesus. Ele disse que estava fazendo morada, iria vir nos buscar e ele vai cumprir a promessa. E pronto, eles vão procurar a morte e não acharão. Eles vão procurar a explicação de Deus e não acharão. O Espírito Santo já não estará mais aqui. Só vai, querido, acabar quando Deus quiser reunir tudo e jogar num lago de enxofre, onde haverá dor e ranger de dentes, dito até mesmo pelo Senhor Jesus. Tem pessoas aí fora que diz que a Bíblia no original não existe Sheol, não existe inferno. No original existe. E o que a Bíblia diz na tradução para nós existe. E o que Apocalipse disse que vai acontecer, vai acontecer. Todas as coisas que a Bíblia diz que o mundo vai pagar, que o mundo vai cumprir, o tempo de angústia haverá esse cumprimento de palavra. Mas a Bíblia também diz que haverá bonança, haverá prosperidade, haverá saúde para o povo. Que clamar a Deus haverá também. A Bíblia precisa cumprir-se. A Bíblia, um versículo se encaixa no outro. Abre-se em Gênesis e fecha-se em Apocalipse. O Senhor Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O princípio do Senhor Jesus Cristo foi dar a própria vida por mim e por você. E o final disso tudo será o cumprimento dele nos levar para a glória, para uma morada eterna, onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá. Apocalipse vai nos dizer que lá não haverá lágrimas, lá não haverá choro algum, não haverá morte, somente a vida. Então, querido, esse Jesus que entregou-se na cruz, em um madeiro, que fez-se maldito no teu e no meu lugar, não merecíamos, está à destra do Pai. Todos os dias, todo momento, intercedendo por você diante do Pai. O intermédio do homem a Deus não é nada e ninguém além da pessoa do Senhor Jesus. O único que pode levar a tua causa ao Senhor Jesus, através de nós aqui na terra, é nós clamarmos ao Espírito Santo e ele vai dar o direcionamento. Chegando na pessoa do Senhor Jesus, o Senhor Jesus vai passar, comprou a nossa briga e vai chegar ao Pai. E a própria Bíblia diz que tudo quanto pedirdes em meu nome, é o nome de Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, você crendo, você recebe. Não esmureça, não deixe de acreditar. Se Deus disse algo ao teu favor, ele há de cumprir. Se um dia Deus disse para você que aquele que te afrontava, aquele que levantou-se contra você, contra a tua família, ficaria confundido e envergonhado, vai ficar. Mas a glória de Deus será vista na tua casa e na tua família. Guarda esse versículo mais lindo da Bíblia.
onde nos relata que o próprio Deus deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Não tem riqueza maior do que alguém tão importante nos comprar. Outrora, éramos escravo do mundo e ele resolveu nos comprar, mas pagando-se um alto preço, um preço de cruz, um preço de sangue. Lembra quando José foi vendido? Foi traído, arrancaram sua túnica, mas o Senhor o levantara para ser um governador, alguém que deu alimento à própria família e por causa do plano de estratégia dele, outras pessoas comeram o tempo que iria ficar difícil. Os anos da vaca magra, os 7 anos de vaquinha magra, era fome. O Senhor deu estratégia para José e José abasteceu o celeiro, não só para ele, não só para os egípcios, não só para quem estava próximo àquela província, mas inclusive a família. Sabe o que eu vim dizer para você, querido? É que Jesus veio para morrer por você. Ele encheu o celeiro de bênçãos para você. Os dias são maus, mas sempre haverá uma porçãozinha diária de coisa boa. Quando os hebreus estavam no deserto, eles comiam maná, a comida dos anjos. E o Senhor Deus disse a Moisés: não guarde para amanhã, porque amanhã cria bolor, dá bicho. O que o Senhor está dizendo para você hoje, essa palavra é para hoje, é direção para hoje. Tome atitude hoje. Não guarde para amanhã. Amanhã o Senhor vai te dar um outro direcionamento. Você abrindo a Bíblia, você vendo um vídeo como esse, você cultuando na tua igreja, fazendo uma visita em alguma igreja. É isso que o Senhor está dizendo. O Senhor Deus sempre vai levantar um José. O Senhor Deus sempre vai levantar um Isaac para abençoar onde quer que passe. Ainda que entule poços, ele vai lá e cava. Porque a bênção, querido, não está no lugar. A bênção está em você. Se por acaso alguém fechou uma porta para você, tirou uma chave da tua mão, achando que você não vai crescer, que você não vai prosperar porque te arrancaram de um lugar, Deus manda dizer para você: filho, a bênção não está no lugar. A bênção está nas tuas mãos. E onde você colocar a planta dos teus pés e a palma das tuas mãozinhas, haverá cura, haverá salvação, haverá livramento, haverá recompensa para todo o teu esforço. Olha que coisa linda esse direcionamento do Pai. Você precisa entender uma coisa, querido, que essa vida é só uma passagem, mas não permita passar de qualquer jeito. José tinha uma passagem como todos os seus irmãos, mas a história dele entrou. Mas entrou, querido, para a honra e a glória de Deus. Você não vê a Bíblia dando mau testemunho de José, mas a Bíblia dá mau testemunho dos irmãos, porque eram invejosos, mentirosos, e o preço é alto a ser pago. O Senhor Jesus Cristo veio para cumprimento de promessa daquilo que o Pai havia dito. João Batista nasceu para preparar o caminho do Senhor, a voz que clama no deserto. Qual é o deserto que você tem vivido? Na área sentimental, financeira, emocional, conjugal? Qual é a área que tem prejudicado? O seu profissional? Você, querido, é a voz que clama neste deserto. Porque o Senhor disse para Ezequiel: clama, profetiza, fala que esses ossos vão reviver. O Senhor Deus passou a palavra para Ezequiel, se aqueles ossos, aquelas pessoas, Israel podia voltar a ser de fato quem ele era, quem a nação era. E Ezequiel disse: tu sabes. Aí Deus disse: calma lá, eu sei, mas eu quero saber o que você vai fazer nesse deserto. Você e um Ezequiel de Deus. A tua família está parecendo ossos sequíssimos? Clama. É o teu casamento? Clama. São os teus filhos que estão no mundo das drogas?
clama, profetiza vida no meio, amaldiçoa essa praga chamada droga, essa praga chamada adultério, essa praga chamada aí, essas pornografia que o mundo tem colocado no meio dos teus filhos. Amaldiçoa isso. Isso sim você tem que amaldiçoar. Não amaldiçoar teu marido, teus filhos, não. Isso aí você tem que amaldiçoar. A voz que clamava no deserto era João Batista. Só que João Batista não veio ali calminho, não. Ele gritava, raça de víbora, convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos. Querido, o mundo só é o mundo que é hoje porque acabou-se o João Batista. Diminuiu-se o João Batista, melhor dizendo, mas não acabou o João Batista. O mundo tá do jeito que tá porque só temos pouquinho João Batista. Mas esses pouquinhos João Batista ainda está preparando a vinda do Senhor Jesus. E quem não se encaixar nos planos de Deus vai ficar para a grande tribulação. Não passando da grande tribulação, vai queimar no fogo do inferno. Essa é a verdade. Vou falar rasgado. Não vim aqui para te amedrontar. Eu vim aqui para que a gente diminua e o Pai cresça em nós, o Espírito Santo cresça em nós, o Senhor Jesus Cristo nos dê conhecimento. Não querem servir? Sirva você. Não querem profetizar? Profetiza você dentro desse vale. Profetiza você dentro desse deserto. Clame o nome de Jesus para tua casa, para tua família, tudo quanto é teu. O Senhor Deus deu um único filho para morrer por você, por esse marido seu aí, que hoje encontra-se na cachaça, encontra-se no adultério, encontra-se na droga, teus filhos que hoje estão perdidos. Mas Jesus veio morrer por ele. E você é o João Batista da história. Vai preparar o caminho para o Senhor Jesus Cristo chegar na tua casa e fazer um milagre acontecer. Eu sei, meu amado, que tem dia que não é fácil profetizar. Quando a gente vê tudo virado, tudo arruinado. Quando o Senhor nos lança uma promessa, nos promete algo, o cenário vira de ponta cabeça. E a fé parece já não querer mais aparecer. A dúvida, como apareceu em Zacarias, o próprio pai de João Batista, chegou no coração. E o anjo disse, porque duvidaste em teu coração, ficarás mudo até o dia do nascimento daquele menino. O anjo revelou de fato o nome, mas ele não ousou escrever em tabuinhas, ele não ousou escrever em nada, falar já não podia mais. Não duvide da palavra que sai da boca do profeta. Não duvide da palavra que sai dos meus lábios ao teu respeito, mas creia somente, querido. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando, querido. O que você está passando hoje, se é permissão de Deus, dê glória. Porque talvez no lugar que você estava, você nem estaria vivo para ver esse vídeo ou até mesmo para passar pelo que você estava passando. Mas eu não fui valorizado, mas não, João Batista também não foi valorizado por todos. Também a palavra dele não foi vista por todos, porque ele ia sempre contra Herodes, ele ia sempre contra aquelas mulheres, porque elas faziam coisas más. Você precisa entender algo da parte de Deus. Não compactua com aquilo que é errado. A partir do momento que você pega e compactua com aquilo que a palavra de Deus, ela condena, logo, cada página que tem aqui, ó, é uma verdade. É uma verdade que nos confronta, é uma verdade que muitas das vezes a gente fala, será que a gente vai conseguir vencer? Será que a gente vai conseguir romper? Porque é muita verdade aqui, mas se o Senhor Jesus deixou ela aqui, é porque Ele sabe que você e eu temos como cumpri-las, como sermos canal de bênção para nós e para os nossos. O que você precisa entender, querido, é que não dá para a gente querer ter uma vida transformada, sendo que a gente não quer deixar para trás aquilo, na verdade, que nunca deveria estar perto da gente. Tem coisas, meu amado, que nós não fazemos mais parte, não podemos mais estar alicerçados naquilo que outrora estávamos, mas precisamos estar
alicerçado aqui, ó, na palavra de vida. Essa palavra aqui, ela nos trouxe vida e nos trouxe vida em abundância. João Batista não compactuou com a mentira daquelas mulheres e a vida promíscua que Herodes queria viver. Então a mulher simplesmente disse para a menina, incentivando a própria filha a pedir a cabeça de um homem de Deus. Querido, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus não tem o inocente como culpado. Se você é inocente nessa causa, João Batista partiu da terra, um homem novo, mas cumpriu aquilo que Deus havia dito que ele cumpriria. Você, querido, que está nessa terra, porventura hoje está passando por algo porque foi caluniado e prejudicado. Você é inocente? Pode dormir tranquilo. Pode ficar dentro do barco tranquilo. Pode ficar dentro dessa situação tranquilo. Pode ir adiante tranquilo, ainda que o vento bata no barco. Eu tenho que te dizer uma coisa, não vai naufragar, não vai virar. Porque Jesus está com você, Jesus sabe que você é inocente. E Deus, que deu o único filho para morrer por você, ele veio aqui para te dizer, eu dei o meu filho, eu sou um Deus de justiça e zelo pelo amor que tenho por você. Olha que coisa linda. Não sei qual é o problema que você tem passado no dia de hoje, mas eu tive o direcionamento da parte de Deus para te dizer isso. Que Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da tua casa e Ele te chamou para uma obra, para a salvação dos teus. Você é um intermédio de salvação para dentro da tua casa. Conforme a gente vai tendo uma boa conduta, a gente vai entendendo as coisas do Senhor, a gente pode passar coisas boas para outras pessoas. Claro que, infelizmente, somos falhos, somos pecadores, somos cheios de defeito. Se olharem para nós, não vão ficar. A verdade é essa. Tem que olhar para Cristo. Quem morreu por você na cruz foi Cristo. Não deixe o Senhor Jesus Cristo por nada nessa terra, porque Deus não deixou você sozinho, mas deu o único filho dele para morrer no teu lugar. Paz.